Bom dia a todos e a todas. Meu nome é Maura Sartori, sou funcionária da PUC São Paulo e dou as boas-vindas a todos em nome da Comissão Central Organizadora, responsável por organizar e realizar todo o trabalho de consulta à comunidade no processo de escolha de docentes para os cargos de reitor e vice-reitor da universidade para o quadriênio 2024-2028. São duas chapas que estão concorrendo. Temos a candidatura do professor Vidal Serrano Nunes Júnior, diretor da Faculdade de Direito, e da professora Carla Reis Long, diretora da Faculdade de Ciências Sociais, que são, respectivamente, candidatos a reitor e vice-reitor da PUC São Paulo. E temos a candidatura do professor Márcio Alves da Fonseca, atual pró-reitor de pós-graduação, como candidato a reitor, e a professora Patrícia Jundi Penha, diretora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde, como candidata a vice-reitora. O debate está sendo transmitido pelo canal do YouTube da TV PUC e vai funcionar da seguinte forma. O debate será dividido em 4 blocos. Primeiro bloco, abertura. Segundo bloco, perguntas dos 3 segmentos da comunidade universitária: alunos, professores e funcionários. Terceiro bloco, perguntas diretas entre os candidatos. Quarto bloco, considerações finais. A mediação será feita pelo jornalista Pedro Venceslau, formado em jornalismo pela PUC São Paulo, apresentou na TV PUC, ao lado de Heloísa Gomide, o programa Fatos e Focas. Sua primeira experiência na TV foi presidente do Centro Benevides Paixão e membro do Conselho Universitário. Pedro foi editor executivo da revista Imprensa e apresentador do programa Imprensa na TV, na A2 TV. Colunista do jornal Brasil Econômico, repórter de política do Estadão e comentarista do Rádio Eldorado por 10 anos. Atualmente é analista de política CNN e colaborador da Piauí. Bom debate a todos. Passo a palavra ao mediador. Bom dia a todos. Quero agradecer a presença de todos que estão assistindo aqui presencialmente e também quem está assistindo pelo canal da TV PUC e no YouTube. Bom, já foi explicado aqui qual vai ser o modelo, né, a divisão entre os blocos das duas chapas, chapa Renova PUC, do candidato professor Vidal Serrano Nunes Júnior, da candidata a vice, professora doutora Carla Reis Long, e a chapa PUC São Paulo, Nosso Tempo é Agora, do candidato professor Márcio Alves da Fonseca e a candidata a vice, professora doutora Patrícia Jundi Penha. Já foi explicado aqui o modelo, então acho que eu vou pular essa parte e vamos iniciar então o primeiro bloco de abertura. Eu preciso aqui da caixinha para fazer os sorteios. Vou sortear, então, a ordem que os candidatos farão a sua fala de abertura. Chapa Nosso Tempo é Agora, professor Dr. Márcio Alves da Fonseca, fazendo sua primeira fala de abertura. O tempo da fala é de 5 minutos. Bom dia a todas e todos. Gostaria de agradecer a presença, saudar a todos os presentes neste debate. Também me apresentar muito brevemente. Sou Márcio Alves da Fonseca, professor da PUC desde 95, nas áreas de filosofia e de direito. Tenho experiência em gestão como coordenador de curso de graduação, como chefe de departamento de filosofia, como diretor da Faculdade de Filosofia, Comunicação, Letras e Artes, e agora, mais recentemente, pró-reitor de pós-graduação. Gostaria de dizer, nesse início,
que a construção do nosso programa, da nossa proposta para a PUC São Paulo, é uma construção essencialmente coletiva, porque nós, esse grupo de professores, estudantes e funcionários que trabalhamos nesse programa, não acreditamos em saídas fáceis para problemas complexos. Não acreditamos em salvacionismo, em personalismo para a solução dos problemas complexos. A nossa chapa acolhe o que a PUC fez de bom e faz de bom até agora e propõe mudanças e reorientações importantes. O nosso programa é bastante completo e eu peço e gostaria de convidá-los a lê-lo integralmente. Mas já nesse início de debate, eu gostaria de destacar alguns aspectos do programa que para nós são essenciais, centrais. Primeiro, uma relação institucional com a Fundasp, sustentada por uma gestão baseada na construção de consensos, em decisões da comunidade, o que fortalecerá a posição da universidade na interlocução com a mantenedora. Assumirmos também a representação e o encaminhamento das legítimas questões aos funcionários, a garantia da permanência dos estudantes, sobretudo os bolsistas, e as melhores condições de infraestrutura física e tecnológica nos nossos campi é fundamental e um dos nossos compromissos maiores. Também a garantia, a manutenção de fazermos avançar as políticas de inclusão, as políticas afirmativas que reconhecem a importância da diversidade e da pluralidade entre os indivíduos e as ideias. Construir também uma proposta de consenso para a carreira docente e para os contratos, tanto dos professores quanto dos funcionários. Vou reafirmar aqui, não existem respostas fáceis para temas complexos. Normalmente, elas são, as respostas aparentemente fáceis, equivocadas e aprofundam os problemas ao invés de resolvê-los. Ainda destaco do programa a proposta de um investimento num crescimento planejado da universidade, dos cursos de graduação, de pós-graduação, da educação continuada. Porque se a PUC ficar estagnada e não ampliar, atualizar os seus cursos de forma racional e planejada, a oferta dos cursos que temos hoje vai encolher e perdemos a relevância no cenário nacional. Aqui, especificamente no Ipiranga, nós precisamos partir do reconhecimento de que a nossa faculdade é um centro teológico com prerrogativa eclesiástica, reconhecida pela Santa Sé. É um dos 3, nesse molde, existentes no Brasil. A nossa chapa saúda essa importante condição da Faculdade de Teologia e vai apoiar tudo o que diz respeito aos títulos eclesiásticos. Eu, como pró-reitor de pós-graduação, colaborei com a qualificação do programa de pós-graduação em Teologia, que culminou com a abertura do curso de doutorado, o aumento da nota do programa e a nossa parceria com esta unidade, com esta faculdade, já tem uma longa história. Bom dia, agradeço a presença de todos. Eu sou a professora Patrícia Penha, fisioterapeuta, estou na PUC há 16 anos, sou professora do curso de fisioterapia e diretora da Faculdade de Ciências Humanas e da Saúde. É com alegria que saúdo todos aqui na Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção. E como profissional da saúde, reconheço o quanto a espiritualidade colabora para as questões de saúde física e mental. Obrigado, professora. Obrigado. Respeitaram o tempo aqui, certinho. Vamos agora, então, com a fala de 5 minutos do professor Vidal Serrano Nunes Júnior. Bom dia a todos. Cumprimento, em primeiro lugar, o nosso mediador, Pedro Venceslau. Agradeço pela presença aqui nesse debate. Cumprimento os nossos adversários, o professor Márcio, a professora Patrícia. Cumprimento, evidentemente, a minha candidata a vice e a todos aqui presentes, agradecendo também a TV PUC pela transmissão.
Depois desses cumprimentos, eu queria falar que eu estou na PUC há 40 anos. Entrei aqui em 1984 como aluno de graduação, fiz mestrado, doutoramento, livre docência, sou professor associado de Direito Constitucional e, além disso, fui diretor adjunto e sou atual diretor da Faculdade de Direito da PUC de São Paulo. Do ponto de vista pessoal, eu tenho uma identidade muito grande aqui com o Ipiranga, né? Eu fui crismado por Dom Celso Queiroz, fiz pastoral na moradia há muitos anos atrás, aqui nessa região. Cheguei na ordenação do padre João Júlio, tinha aqui uma liderança grande aqui no Heliópolis, era um leigo chamado Miguel, que era uma grande referência, andava com uma cruz aqui na Heliópolis, nós vínhamos aqui muito, tive uma frequência muito feliz aqui, foi um momento muito rico da minha vida, esse envolvimento com as pastorais aqui na região do Ipiranga, e tenho uma saudade grande do Dom Celso, que nos deixou aí há pouco mais de um ano. Em relação, quer dizer, a PUC ainda, nós temos que lembrar que a Faculdade de Teologia, ela é essencial. Essencial por quê? Vamos lembrar que o principal documento que fala das universidades, do ponto de vista pastoral, é a Ex Corde Ecclesia, quer dizer, e ela aponta, quer dizer, que a função fundamental da universidade é a busca da verdade. E essa busca da verdade deve se dar em diálogo com as várias áreas do saber. Quer dizer, e a teologia tem que dialogar com todas elas, daí porque nós estruturamos, a PUC foi estruturada de tal modo que há teologia em praticamente todos os cursos, se não em todos eles. Então isso é fundamental, isso faz parte do nosso ser essencial, quer dizer, e é muito bom que seja assim. Em segundo lugar, eu queria ressaltar que nós somos oposição à atual reitoria. Não há nenhum mérito ou demérito nisso, quer dizer, tem situação e tem oposição, é assim que funciona. Somos oposição por quê? Porque nós enxergamos nos caminhos que são trilhados pela PUC hoje, um caminho muito difícil. Onde nós percebemos essa dificuldade? Perdemos 26% dos nossos alunos de graduação nos últimos 10 anos. Perdemos 28% dos nossos alunos de pós-graduação nos últimos 10 anos. Nós temos anunciados no site da PUC 33 cursos de graduação. Quando olhamos para eles, o que nós vemos ali? Nós vemos uma dificuldade muito grande. Cursos que não têm alunos, ciências atuariais, por exemplo, há 3 anos que não fecha uma turma. Quer dizer, né? Engenharia de produção, a mesma coisa. Pedagogia, só fecha com 10, 12 alunos, não há um programa de bolsas adequado. Quer dizer, quando você fala em filosofia, a mesma coisa. E assim diversos outros cursos que precisam ser recuperados. Houve uma tentativa de expansão da atual reitoria, ela criou uma faculdade de estudos interdisciplinares e tentou montar 9 cursos de graduação, 8 já ou não formaram turma ou já foram encerrados. Depois, nós tivemos também, quer dizer, a expansão do pós-graduação, quer dizer, né? Os mestrados que foram feitos nos últimos anos aqui, nos últimos 4, 5 anos, tiveram baixa procura no começo e depois a procura só diminuiu. Então, o que acontece? Se nós não tivermos um olhar para dentro, nós teremos dificuldades grandes no futuro. Precisamos reorganizar a PUC e fazer com que ela volte a ter o patamar de antigamente. Bom dia a todos e todas. Agradeço muito a presença de todos vocês. Meu nome é Carla Reis Long, sou atualmente diretora da Faculdade de Ciências Sociais, fui coordenadora de graduação e de pós-graduação. Nesse trajeto, e agora como diretora, e ouvindo nossos coordenadores, ouvindo nossos professores, Professora, ouvindo... pode continuar. Isso, o tempo já estourou. Não, mas ainda não estourou. São 5 minutos. Bom, mas agora... Tá bom. Eu queria que... Bom, eu não consigo medir agora quanto tempo eu tenho para falar. Mais para você, porque você começou era 4 e 12. Bom. Não, só para organizar que eu não quero passar o tempo. Bom, com base nessa experiência, e como eu disse, ouvindo a todos e ouvindo aos estudantes também, porque gostaria de destacar que nosso programa foi feito em muitas mãos e não está pronto e não está finalizado, ele sempre terá continuidade com base no diálogo, mas já eu falo disso. Mas, a partir de toda essa conversa, o que a gente tem percebido? 2 pontos que eu quero destacar aqui. Nós queremos acabar com essa centralização absurda e com esta
burocratização imensa que todos vivemos. Com base nisso, colocamos em nosso programa o diálogo e planejamento. Para isso, entendemos que temos sempre que ouvir a todos. É isso que estamos fazendo agora, é isso que baseou a construção do nosso projeto e é isso que será a nossa gestão. E depois continuamos aqui a conversa. Bom dia. Perdão, professora. Peço desculpa aqui, me confundi aqui com o cronômetro. Vamos para o segundo bloco agora, com as perguntas dos 3 segmentos. Vamos começar com o primeiro segmento, que é o segmento de alunos. Vou sortear o candidato que vai responder primeiro. Na chapa PUC, nosso tempo é agora. O professor Márcio faz a primeira resposta. Não tem aqui a identificação. É um estudante, a pergunta é anônima, estudante do campus Ipiranga. E a pergunta: como você planeja liderar a faculdade em um futuro cada vez mais digital e globalizado? Pois não, agradeço pela pergunta. O futuro globalizado e a digitalização desse futuro, ela se antecipou muito, né? Se antecipou muito com a questão da pandemia. A PUC deu alguns saltos importantes quando foi necessário, mas agora é preciso uma atualização importante, tanto no sentido da tecnologia mais pesada, quanto daquela mais leve, como o Wi-Fi, por exemplo. Nós entendemos que toda essa questão estrutural da infraestrutura e também da estrutura tecnológica da universidade precisará ser planejada de maneira ampla e complexa com as unidades. Cada unidade tem uma necessidade específica, cada unidade tem algumas demandas específicas. Por isso que nós colocamos que, a partir de uma gestão não centralizada, a partir de uma gestão que procurará ouvir primeiro as comunidades, os segmentos de estudantes, professores, alunos de cada unidade, nós teremos condições de fazer um planejamento. Na verdade, o planejamento é aquilo que se faz para estabelecer prioridades, para estabelecer para cada unidade o que é prioritário, qual a pauta mínima, e aí envolver todos os setores de decisão para que se consiga imediatamente aquilo que é o mais necessário, aquilo que é o mais urgente e, medianamente, aquilo que dará sustentação para uma renovação constante da tecnologia, uma renovação constante dos insumos que precisamos para crescer. Então, nossa proposta é trabalhar com cada unidade especificamente na construção de prioridades, tramitá-las e com uma interlocução bastante institucional com a Fundação São Paulo, mostrar as nossas principais necessidades e anseios para que a universidade cresça, para que aquela unidade especificamente cresça segundo os padrões acadêmicos que ela merece. Obrigado, professor. Agora, o professor Vidal tem 1 minuto para fazer um comentário. Bom, eu acho que a reitoria atual, ela se preocupou muito pouco com isso. Eu digo por quê? Porque na Faculdade de Direito, nós criamos a primeira enciclopédia jurídica virtual do planeta. Precisamos de R$30 mil lá atrás para que o site fosse estruturado, já que a DTI não tinha pernas. Nós conseguimos esses R$30 mil do CONSAD por 2-1 com a oposição da reitoria. Hoje, essa enciclopédia tem 14 mil páginas publicadas e já atingiu 25 milhões de acessos. Além disso, nós constituímos também na Faculdade de Direito o Núcleo de Direito, Tecnologia e Jurimetria. Pedimos também à reitoria um laboratório. Esse núcleo foi o primeiro que uma faculdade de Direito constituiu. Fomos copiados por outras 5. Essas outras 5 já têm laboratório de jurimetria e o nosso sequer pôde ser deliberado pelo CONSAD porque a reitoria não colocou lá a questão sob discussão. Então, nós entendemos, quer dizer, que isso é essencial para uma nova PUC, essa renovação, esse compromisso, quer dizer, o avanço. Obrigado, professor. Agora, a réplica, mais 1 minuto, professor Márcio. Questão complexa não se resolve de maneira simples.
Ontem, no debate, o professor Vidal, a professora Carla, colocam todos os problemas da PUC na reitoria. Então, a primeira coisa, eu não sou o reitor. Eu respondo atualmente, nos últimos anos, por uma pró-reitoria que tem uma série de conquistas fundamentais. Uma delas, aqui, por exemplo, para o Ipiranga. A gente sabe muito bem que a verticalização de uma faculdade, da sustentação para a graduação, depende da pesquisa. Ora, aqui, o que nós fizemos? Nós fizemos uma ampliação do programa de pós-graduação, que ampliou de nota, que tem doutorado, que traz alunos, que faz pesquisa e que, inclusive, faz extensão. Na verdade, é isso. Cada lugar vai depender de uma urgência, de uma prioridade para que se possa avançar. Obrigado, professor. Vamos agora fazer o sorteio da segunda pergunta dos alunos do campo Ipiranga. Pergunta anônima para o professor Vidal agora, né? Qual a proposta da candidatura para o campus Ipiranga no que diz respeito à reativação de uma cantina no campus? Vamos lá, professor. O senhor tem 2 minutos. Bom, gente, eu acho, como eu falei, quer dizer, eu vejo a faculdade de teologia como essencial. A busca da verdade, ela passa por diálogo das várias áreas do saber pela teologia. Quer dizer, uma das funções do conhecimento é aproximar o ser humano do seu Criador. Então, é essencial. A Faculdade de Teologia, nessa perspectiva, será, sim, uma das nossas grandes prioridades. Pretendemos, quer dizer, a todo momento estar aqui presentes, pretendemos também, é evidente, quer dizer, trabalhar para a reativação da cantina. E digo, quer dizer, não é só aqui que tem esse problema, não. Na Monte Alegre, hoje, nós temos lá uma situação muito difícil. Tem uma cantina só que mal funciona. Quer dizer, né? E com um número muito grande de alunos. Nós pretendemos focar de uma maneira muito decidida na organização administrativa da nossa universidade. Nós não temos fluxos definidos hoje. Quer dizer, quando é que se tem lá, por exemplo, uma situação, quando é que o aluno pode fazer matrícula, não pode, tem que estar pago, não tem? Quer dizer, nada disso está organizado e definido. E tudo isso, na verdade, quer dizer, concorre para um demérito, vamos dizer assim, da nossa universidade, para uma corrosão de imagem da nossa universidade. Essa questão ela é muito, muito importante. Evidentemente que ela diz respeito ao bem-estar dos nossos alunos, dos nossos funcionários, dos nossos professores, e isso é, sim, um elemento essencial. Quer dizer, o bem-estar de funcionários, professores e alunos. Quero que vocês me cobrem muito isso depois, que cobrem a professora Carla, e faremos uma reitoria de portas abertas. O que significa portas abertas? Eu deixo o meu telefone, quer dizer, com os coordenadores aqui, com a representação dos estudantes, e quero que a todo momento, havendo qualquer problema, eu possa ser, quer dizer, imediatamente consultado, falando. É assim que eu faço na Faculdade de Direito, é assim que a professora Carla faz na Faculdade de Ciências Sociais. Nós estamos em diálogo constante com os nossos alunos, com os nossos funcionários e com os nossos professores. Obrigado, professor. Agora, o professor Márcio faz o seu comentário. 1 minuto. A questão da cantina, não só nesse campus, mas em vários outros da PUC, é um problema, porque nós temos poucos espaços de convivência, aqui é quase uma exceção, mas a cantina é fundamental como agregação. De novo, eu entendo que é preciso estar no local, ouvir as pessoas, os alunos, estudantes, professores que estão no local, os funcionários, para ter as estratégias corretas. A primeira medida aqui é instaurar imediatamente máquinas de retirada de alimento, bebida e, posteriormente, mas de maneira breve também, fazermos aquele planejamento do qual eu falava, coletivo, tramitar nas instâncias, com o envolvimento da comunidade, dizendo isto, para nós, é uma prioridade. Portanto, nas prioridades orçamentárias da Fundação São Paulo, isto, para nós, terá de ser contemplado. A gente não quer fazer uma gestão centralizada e personalista. Tudo que formos pleitear será junto com a comunidade, com o que ela nos indicar como prioritário. Obrigado. Professor Márcio, agora, Vidal, é 1 minuto da sua... Temos ouvido continuamente de todos os estudantes, não é só do campus Ipiranga, de todos os campi, os extremos problemas cotidianos que vocês passam.
E problemas de várias ordens, mas aqui estamos focando nos problemas de espaço físico e de infraestrutura. Foi comentado na primeira pergunta também a questão de infraestrutura. Então, o espaço físico precisa ser melhorado, né? Falta ar-condicionado, falta ventilador, falta a cantina, como vocês colocaram, falta qualidade de alimentação nas cantinas e refeitórios quando eles existem, falta espaço de sociabilidade interno e externo nos corredores, nos espaços. Tudo isso tem sido ouvido, tudo isso faz parte da nossa proposta. Vejam a nossa carta-programa. Temos um item específico discutindo essas questões. Obrigado, professora. Vamos para o segundo segmento agora. Professores, fazendo um sorteio. Sorteio é o candidato que vai primeiro responder. Os professores. O professor Dr. Márcio responde a primeira pergunta. Pergunta anônima, de um docente aqui do campus Ipiranga. Temos visto muitos casos de falta de segurança nos campi e em torno dos campi da PUC São Paulo. Caso o senhor seja indicado para o cargo de reitor, como pretende enfrentar essa questão? Essa questão que é feita por um docente, ela se reporta à vida de todos nós, né? Estudantes, funcionários e docentes. Na verdade, é uma questão que, de novo, nós precisaremos resolver coletivamente e de maneira muito séria, com projetos muito sérios. Nós sabemos que uma decisão sem essa análise do entorno, sem essa análise das condições do campus, dos horários de funcionamento do campus, ela arrisca de ser não totalmente ineficaz, mas não dá conta do problema complexo da segurança hoje numa cidade como a nossa. Então, antes de se discutir a catraca ou não a catraca, e que essa decisão seja uma decisão centralizada, o que precisamos é fazer uma discussão de uma política de segurança que seja preventiva. É preciso, em cada lugar, em cada campus, se estudar, se fazer uma série de medidas que são complementares. De novo, para problemas complexos, nós não temos soluções únicas e nem fáceis. É preciso, por exemplo, rever o que existe de condição no campus que, para além da catraca ou não catraca, que sempre terá uma eficácia parcial, é preciso fazer para preventivamente se criar uma cultura de segurança. Como está a iluminação? Como que está o entorno em relação ao acompanhamento dos funcionários que saem tarde daqui? Não é? Como que fica uma cultura de segurança que deve ser compartilhada por todos e também pelos agentes de área? Como que se trabalha para uma cultura de segurança que seja mais estrutural e não tão pontual? Não resolveremos esses problemas que são não apenas nossos, mas da nossa cidade, do nosso país, se nós não tivermos a criatividade de, como universidade, inventar saídas mais complexas e inteligentes. As saídas imediatas não funcionarão. Essa questão da segurança é uma que, para nós, é paradigmática a respeito desse assunto. Obrigado, professor. Agora, o professor Vidal tem 1 minuto para fazer o seu comentário. A reitoria atual, ela desconsiderou a questão da segurança nos vários campos da universidade. Isso me parece induvidoso. Eu gostaria de ressaltar que o professor Márcio, além de pró-reitor de pós-graduação, ele preside o Conselho de Ensino e Pesquisa e tem assento também no CONSAD, embora sem direito a voto. O que acontece? Questão de segurança. Como é que se resolve isso? Pode parecer complexo, não é tanto. É um problema que existe na cidade inteira, em várias universidades. Nós temos, na verdade, que chamar um especialista, esse especialista elabora um plano, e esse plano é discutido com a comunidade e subsequentemente aplicado. Algumas questões são essenciais. Por exemplo, quem trabalha dentro do campus, de qualquer um deles, o ideal é que sejam funcionários da PUC treinados na questão de segurança. Você dá treinamento para funcionários que têm imposição física, etc. A segurança externa, inclusive por determinação da Polícia Federal, tem que ser feita por meio de empresas de segurança. Quer dizer, isso pode ser feito. Além disso, é possível também, à noite, colocar ônibus que levam os alunos do campus até a primeira estação de metrô. Obrigado, professor. Agora, o professor Márcio tem...
A gente teve um problema no link da internet, mas vai continuar sendo gravado e depois do debate vai estar disponível na página da TV PUC, tá bom? Por favor. Vamos lá. Professor Márcio, agora tem 1 minuto para a réplica. Obrigado. De novo, sem virar o disco, antes de falar a proposta concreta e articulada, né, os nossos candidatos da outra chapa falam da reitoria atual. Eu quero de novo reiterar que a nossa proposta é coletiva, plural, e ela não é continuidade da reitoria atual. Inclusive, no sentido da gente, com a experiência que tem, saber aquilo que não foi realizado adequadamente e propor transformações. Então, eu gostaria de falar de propostas. A nossa proposta no nosso programa, que tem 70 páginas, ele não é uma carta de intenções, ele tem solução proposta, diz claramente como vamos construir essa política de segurança. E faremos isso coletivamente, de maneira estudada, profissional e comunitária. Então, é preciso, de fato, fazer essa demarcação entre uma reitoria atual e aquilo que é uma proposta construída por pessoas que são, inclusive, muito críticas à reitoria atual, eu, em parte, algumas partes dela, que são os apoiadores de mais de 400 professores que estão conosco. Obrigado, professor. Agora vamos para o sorteio da segunda pergunta de professores do campo. Primeiro vamos sortear aqui a ordem. A ordem não, a ordem já segue. A pergunta do professor, do docente, Boris Nifuca, do campus de Ipiranga. Se a chapa tem um plano estratégico para o crescimento da Faculdade de Estudos Interdisciplinares, a FACE. Responde o professor Vidal. Não, nós não temos um plano estratégico, porque nós somos contra essa Faculdade de Estudos Interdisciplinares. Interdisciplinariedade, ela tem que marcar a universidade como um todo. Todas as nossas faculdades devem ser interdisciplinares. Essa faculdade interdisciplinar foi montada e tentaram arregimentar 9 cursos de graduação. Desses 9 cursos de graduação, 8 foram fechados. Houve, inclusive, contratação, por exemplo, de uma consultoria externa, não obstante tivéssemos os professores mais reputados na matéria, para estruturar o curso de políticas públicas, um curso de baixa procura, não foi feita pesquisa de mercado, e o que acontece? Aberto o vestibular, tivemos 8 inscritos. Então, foram valores orçamentários que foram despendidos. E, ao mesmo tempo, quer dizer, vejam a situação dos campos, do Wi-Fi, não funciona agora. Quer dizer, né? E você fala, isso é caro? Não. Conversei com as pessoas da tecnologia, talvez com o valor dessa consultoria você colocasse o Wi-Fi em todos os campos. Quer dizer, então, o que é importante notar? Quer dizer, é importante notar que nós temos que ter, em primeiro lugar, um olhar de recuperação, um olhar de prestígio dos nossos cursos já existentes. O nosso pós-graduação precisa de um olhar especial. Um olhar especial por quê? Nós temos que objetivar programas nota 7, nota 6. Nós temos hoje um programa nota 7, que já é 7 há muito tempo. Tem um programa nota 6. Quer dizer, a maioria ali é 5 e 4 e alguns nota 3 também. Nós precisamos qualificar a pós-graduação, precisamos qualificar a nossa graduação, senão daqui a pouco, quer dizer, não vai ter faculdade de pedagogia. Quer dizer, como é que a PUC, a Universidade de Paulo Freire, não vai ter um curso de pedagogia? São investimentos mal direcionados, foram investimentos fracassados, quer dizer, e que resultou num prejuízo grande, num gasto de energia, num gasto de dinheiro e num insucesso, num malogro muito significativo. Obrigado, professor Vidal. O professor Márcio tem 1 minuto para fazer um comentário. A questão não é só investimento, professor, é a concepção de universidade que a gente tem e que a gente quer. Na verdade, a Faculdade de Estudos Interdisciplinares é um modelo e uma experimentação que se repete em vários países do mundo. Há programas, departamentos que não excluem a interdisciplinaridade, que é natural, feita em todas as áreas, mas que fomenta exatamente entre as unidades outras essa interlocução. Então, nós entendemos que a tentativa de abrir cursos ali e que dialogam com as outras unidades, todos os cursos, ou o curso que funciona muito bem ali, que é Ciência de Dados, ele dialoga muito bem com a Faculdade de Ciências Exatas e Tecnologia. É uma parceria. Então, nós entendemos que é preciso, sim, expandir, experimentar, corrigir o que não deu certo. E aí, sim, os investimentos vão mostrar os seus verdadeiros valores, né? Seus verdadeiros efeitos. Obrigado, professor.
Agora, 1 minuto para a atleta. Como foi falado pelo candidato, é uma questão de concepção, né? Eu estive no CEP na época da votação da faculdade interdisciplinar. E lá eu já defendia o que falamos aqui. A universidade tem que ser interdisciplinar. Os seus cursos têm que ser interdisciplinares. E não uma faculdade em específico, em demérito à totalidade dos seus outros cursos e das suas faculdades. Nesse ponto, não acreditamos como concepção na faculdade interdisciplinar. E lembrando, quando eu estava no CEP, o curso que está nesta faculdade, ele era originalmente da Faculdade de Ciências Exatas, e lá deveria estar. E foi votado, e nós perdemos, que fosse para interdisciplinar. O curso de Ciências Socioambientais também queriam que fosse para lá, e conseguimos que ficasse na nossa faculdade, que era a origem desse curso, e assim está. Obrigado, professor. Agora teremos um intervalo de 5 minutos. Muito bom. A cartilha de orientação da conduta contra assédio moral entre gestores e seus subordinados administrativos na PUC. 2 minutos. Como eu falei, eu acho importante, quer dizer, que nós tenhamos exemplos, porque o papel ele comporta muita coisa, quer dizer, mas você verifica o que vai ou não ser feito de acordo com a experiência de cada um, né? Nós aprovamos na Faculdade de Direito da PUC, em primeiro lugar, antes da universidade, as diretrizes contra assédio, discriminação e qualquer forma de opressão. Essas diretrizes, quer dizer, né, elas foram aprovadas primeiro no Conselho Diretor da Faculdade de Direito, baseamos em diretrizes similares que havia em Harvard, e o que acontece? Quer dizer, depois disso é que a universidade se apropriou e veio a fazer isso. Então, essa é uma preocupação nossa, é muito, muito constante. O que eu acho que tem que acontecer? A reitoria, do qual o professor Márcio faz parte, ela, na verdade, quer dizer, né, tem ali um problema essencial. Ela acabou com a comissão processante. Não tem comissão processante. O que significa isso? Não há um canal válido de denúncia, quer dizer, para se denunciar eventual assédio. O segundo aspecto, há denúncias ainda que devem ser feitas de maneira especial. A depender do tipo de assédio de que você trate, você pode ter um assédio que implique discriminação racial, discriminação de orientação sexual, você pode ter várias formas de assédio. E quer dizer, você tem que ter canais de recepção sensíveis para essas várias possibilidades, inclusive com franquia, com garantia de anonimato. Denúncia anônima, ela é válida juridicamente em qualquer lugar do planeta. É muito importante que se diga isso. Quer dizer, e frequentemente o assédio não pode ser denunciado, porque eu tenho o superior que assedia lá o subordinado, quer dizer, e ele, para denunciar, tem que se expor. O que propõe a atual reitoria? A justiça restaurativa, junta os dois. Junta os dois, se acabou com o anonimato, você tem um conflito estabelecido e não tem possibilidade de uma solução minimamente adequada para a questão. Obrigado, professor. Márcio tem 1 minuto para o seu comentário. Não foi a reitoria que acabou com esse setor, essa função, mas foi o estatuto votado no Consum, do qual o senhor faz parte, que mudou a estrutura. Justamente a partir de uma discussão bastante importante, que apenas um setor que acompanhasse e fizesse inquéritos e punições, não estava dando conta, inclusive do aumento, que é cultural, é nesse momento histórico, dessas formas de assédio e discriminação. Então, o que resolve, de fato, é que, em casos extremos, haja, sim, não justiça restaurativa, mas uma investigação por uma comissão que pode ser nomeada a qualquer momento em função das gravidades, mas que no cotidiano daquilo que é uma convivência, que deve ser feita com responsabilidade, deve se desenvolver uma cultura de respeito, isso deve se passar por uma política contínua e não apenas uma instância que vai decidir e punir os casos extremos. Obrigado, professor. Agora 1 minuto para a réplica. Olha, o professor Márcio, quer dizer, que como integrante da reitoria, com voz no CONSAD, como presidente do CEP, ele sabe perfeitamente
que só há a previsão da justiça restaurativa. E essa justiça restaurativa, que foi integrada no Estatuto da Universidade, como ele falou, pressupõe um ato da reitora para organizá-la. Temos 5 anos já, quase 6 de estatuto, e esse ato ainda não veio. Tivemos um caso de sequestro recentemente ali na PUC, e o que aconteceu? Quer dizer, não tinha um canal específico para a resolução das questões. O ato ainda não saiu. Quer dizer, são 6 anos, um ato da reitoria. Quer dizer, não tem. Quer dizer, essa omissão, esse descaso, essa falta de compromisso com os nossos funcionários, professores e alunos, que eu costumo ressaltar. Precisamos mudar isso. Somos oposição e viemos exatamente nessa direção, na direção da mudança, porque não concordamos com os encaminhamentos que são dados pela atual reitoria. Obrigado, professor. Vamos para a segunda pergunta dos funcionários Ipiranga. Pergunta anônima para o professor Márcio. Existe a intenção de instalação de ar-condicionado nos setores administrativos da PUC? Em diversos casos, a temperatura fica insalubre no verão. 1 minuto. Sem dúvida. A questão, de novo, volta à necessidade de uma presença, de uma escuta constante em cada espaço, em cada setor, em cada segmento da PUC. Nós sabemos desse distanciamento atual, mas que não é atual apenas, ele vem se instalando há muito tempo, e temos uma proposta muito concreta para, materialmente, começarmos a superar essa falta de escuta e de decisões coletivas que devam ser levadas pela gestão à frente. Nós temos no nosso programa a proposta de um núcleo, um centro, como nós estamos chamando, de apoio e aperfeiçoamento técnico-administrativo. É preciso haver uma agenda em que a reitoria, nas suas várias pró-reitorias, mas também no gabinete do reitor, possa estar o tempo todo em contato periódico, regular com os setores para ver, de novo, as suas prioridades, estabelecer uma agenda e um cronograma de cumprimento dessas prioridades e, a partir da aprovação, naquelas que são as instâncias competentes para cada segmento, para cada setor, fazer uma interlocução muito qualificada com a mantenedora que gere financeiramente a universidade, para que ela ouça as nossas prioridades. Então, não só ar-condicionado, mas a gente sabe também, muitas vezes, que mobiliário tem questões. A gente sabe também, muitas vezes, que cadeira tem questões. O sinal de internet em vários setores impede o que seria o cotidiano da função daquele setor. Então, não só com os setores funcionais, mas com os outros setores, mas para os setores funcionais nós temos concretamente a criação, não é uma estrutura vazia, é um modo de operacionalizar o diálogo. Não dá para prometer, vai ter diálogo. Na pós-graduação, eu trabalho com os meus setores funcionais, periodicamente com reuniões e conversas. Obrigado, professor. Agora, comentário de 1 minuto. Legal. Vamos lá, gente. O professor Márcio, com todo o respeito que eu tenho por ele, tenho muito, ele responde exatamente na mesma linha que a reitoria responde hoje. Quer dizer, quando se imputa à reitoria uma responsabilidade, vamos dialogar. Não dialoga com ninguém, nada se resolve. Não precisa, desculpa, de diálogo para saber que as nossas salas precisam de ar-condicionado. Isso é uma obviedade. Isso é ambiente de trabalho. Isso é proteção do trabalhador. Nós precisamos fazer isso imediatamente. Quer dizer, temos que trabalhar, como eu fiz na Faculdade de Direito. Eu insisti, quer dizer, de uma forma muito, muito significativa com a Fundação, até conseguir a climatização da maior parte das salas. Quer dizer, isso é essencial. Não tem essa questão de você jogar, e não tem responsabilidade. Não, essa é uma questão clara. Quer dizer, não dá para trabalhar sem segurança, não dá para trabalhar sem ar-condicionado, e nós temos que ter prioridades. Na questão da concepção da universidade, sim, aí vamos dialogar, vamos fazer, nos planos estratégicos bacana, mas em questões estruturais imediatas, é uma forma diversionista, é evasão de responsabilidade. Vamos lá, 1 minuto para a réplica, professor. Bom, primeiro nós consideramos que a Fundação ela não é apenas uma fiadora, ela é parte da comunidade da PUC e, como tal, nossa posição será a mesma que temos em outros setores.
diálogo sim e construção coletiva de consenso. Nós queremos fazer um grande inventário de propostas de curto, médio e longo prazo da infraestrutura da universidade. E o Centro de Aperfeiçoamento e Apoio do Corpo Técnico Administrativo será uma estrutura concreta em que nós poderemos ter um diálogo, sim, constante com as necessidades dos nossos funcionários. Precisamos estabelecer essas propostas e, juntos, pactuarmos. E eu aproveito também para fazer uma correção de que o Estatuto está vigente há 4 anos. Obrigado, professora. Bom, vamos para o início, então, do terceiro bloco. Perguntas diretas entre os candidatos. Os candidatos responderão a 2 perguntas do outro candidato da seguinte forma: 1 minuto para a pergunta, 2 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 minuto para a tréplica. Vamos sortear aqui. Quem faz a primeira pergunta? O professor Dr. Vidal Serrano faz a primeira pergunta. Pode? Tá. Eu vou voltar a uma questão muito sensível a docentes, a alunos e aos funcionários, que é a questão do assédio, né? Assédio moral principalmente. Sabemos que o problema do assédio moral é presente, infelizmente, na maior parte das instituições. Hoje, a PUC não possui um órgão adequado para receber e tratar com diligência as demandas da comunidade sobre esse assunto tão sensível. A ouvidoria é obsoleta, não possui estrutura adequada para receber denúncias e sequer está presente em todos os campi, além da Monte Alegre. Caso eleitos, como a chapa pretende melhorar especificamente essa estrutura tão deficitária e por que não implementaram essas melhorias antes na qualidade de membros da reitoria? 2 minutos para a resposta agora. Por que não implementaram? Acho que vocês podem fazer a pergunta à reitora, né? Eu não sou reitor. O que eu acho importante dizer é que, com um plano bem estabelecido, é possível, sim, mapear, e já está mapeado, a necessidade de ampliação da infraestrutura de escuta em todos os seus níveis, sobretudo essa escuta concentrada na ouvidoria. A ouvidoria recebe, muitas vezes, as manifestações, recebe, muitas vezes, as denúncias, os pedidos de auxílio, de ajuda, quando, em todas as outras instâncias, essa pessoa, muitas vezes vítima, muitas vezes aquela que se sente ameaçada, não conseguiu entender ou ter a entrada que talvez se sentisse confortável. E a ouvidoria é para isso. Então, a ouvidoria, aquela que está sediada lá na Monte Alegre, estive lá essa semana, ela precisa de pelo menos mais 2 funcionários. Isso é uma prioridade. E não tem que ser discutido em debate, diálogo. Isso está mapeado, isso é questão direta, mas não é feita também de uma maneira gerencialista. O reitor, ele deve ir à Fundasp dizendo: isso aqui é uma posição institucional porque é necessidade básica. A mesma coisa nos outros campi. Essa ouvidoria deve ser instalada, senão não há esse espaço de escuta garantido nos outros campi. Então, na verdade, há questões imediatas que têm um mapeamento e já possuem e devem ser rapidamente dirigidas, respondidas, e questões estruturais. De novo, o assédio não será, a questão do assédio não será resolvido na nossa comunidade por uma estrutura eficiente. Esse é o primeiro passo, esse é o primeiro caminho. Mas a estrutura eficiente deve estar lá presente quando as outras formas todas de solução dos conflitos e de atendimento às vítimas não puderem ter sido contempladas. Obrigado, professor. Agora, 1 minuto para... Nos parece que existe um problema de concepção da ouvidoria, né? A ouvidoria, ela pode ser pensada na lógica do ombudsman, então passiva, como ela pode ser pensada como atuante. Primeiro temos que discutir isso. Se ela for pensada como passiva, ela precisa, então, estar melhor estruturada numa continuidade com uma comissão processante, o que a gente já viu que não existe. Se ela for pensada como ativa,
ela precisa efetivamente estar articulada com todo o setor, né, de mediação e justiça restaurativa, o que também não está. Primeiro, porque não há um diálogo claro entre esses dois setores, mesmo porque a justiça restaurativa não está amplamente consolidada. Eu, como diretora, tive vários problemas referentes a assédio moral e percebi a dificuldade que nossos funcionários docentes e estudantes têm sofrido com isso, e é muito sério. Um minuto para a tréplica. Justamente pelo diagnóstico dessas duas dimensões da ouvidoria, é que se faz a premência da ampliação da estrutura. Foi a primeira coisa que eu falei. A estrutura está incapaz de responder a essas duas dimensões, que são muito claras, mas que têm que estar conectadas com outra organização da universidade para o acompanhamento de toda a questão do assédio. A primeira medida é regulamentar, não sei porque não foi feita, essa instância de escuta e diálogo. A segunda medida, ou a primeira, até anterior, é dar a estrutura para que a ouvidoria possa contemplar suas duas dimensões. Então, na verdade, eu acho que é uma questão fundamental de segurança, que não se pode, de segurança e de proteção, de acompanhamento daquilo que seriam os assédios e que não deveriam existir na universidade. Ou se faz uma política mais ampla, ou nós não damos conta de, tecnicamente, resolver a questão. Obrigado, professor. Agora invertemos a ordem. O senhor tem um minuto para fazer a pergunta. Professor Vidal, professora Carla, ontem no debate de Sorocaba, entendemos quase que um desprezo pelo curso de enfermagem, que é um dos cursos de graduação da unidade. Referindo-se apenas nas suas questões, nas suas abordagens, ao curso de medicina, que é o mais numeroso. Em relação à teologia, ao curso de teologia graduação, também é um curso não tão numeroso. É um curso também específico, que cumpre uma função fundamental, mas específica. Por isso eu pergunto a vocês, no conhecimento que vocês têm dessa unidade, da formação que aqui é realizada, qual o papel do curso de teologia numa universidade católica? O professor tem 2 minutos para responder. Bom, o papel do curso de teologia é muito claro, né? Quer dizer, você tem uma referência clara na Excorde Ecclesia, que fala, quer dizer, que o papel da universidade, quer dizer, é a busca do conhecimento. E o conhecimento em interlocução, quer dizer, com a teologia, que é núcleo essencial de uma pontifícia universidade católica. Isso me parece muito claro. Agora, o professor fala, mas enfermagem, teologia... Não, o que faltou, gente, é o seguinte, o orçamento é um só. Falando de forma clara, é um só. Sendo um único orçamento, nós temos que fazer opções. Quer dizer, ao invés de expandir desplanejadamente cursos de graduação na faculdade interdisciplinar, que depois são fechados com prejuízo. Além de expandir, quer dizer, cursos de pós-graduação, às vezes sem conexão com a graduação, que também são mal sucedidos. Nós temos que fazer opções. Você fala um regime de bolsas de estudo, por exemplo, para quem estuda à noite, no campus da teologia, quer dizer, para quem estuda no enfermagem em Sorocaba, você fala, é uma coisa muito cara? Não é. Quer dizer, é menos despesa do que dá a implantação de um curso desse de pós-graduação que depois é mal sucedido. Nós estamos mal, quer dizer, em questão de prioridade. Nós temos que escolher, e a nossa escolha, a escolha da nossa chapa, é por priorizar os cursos que existem. Nós queremos que a enfermagem, quer dizer, volte a ser o que já foi em quantidade de alunos. Nós queremos que o curso de teologia volte a ter uma representatividade mais adequada, sobretudo no noturno. Quer dizer, agora com mensalidades que não correspondem, quer dizer, ao poder econômico dos nossos alunos, nós temos que pensar, sim, em questão de bolsas. A PUC do Rio de Janeiro tem 40% de seus alunos com algum tipo de bolsa. Quer dizer, por que não se pensou isso? Por que se expandiu? Quer dizer, por que criar curso de políticas públicas, quando nós temos aqui, quer dizer, cursos que precisam da nossa visão, que precisam do nosso prestígio e que precisam, sim, de uma política de expansão. Quer dizer, né? Isso é essencial. O curso de teologia tem que ser prioridade da PUC de São Paulo. Obrigado, professor. Um minuto para a tréplica. O curso de teologia é prioridade, sem dúvida, porque a discussão, o debate sobre fé e ciência,
sobre espiritualidade, religiosidade, racionalidade científica, tem aqui o seu locus prioritário. Mas ele apenas, como curso de graduação em teologia, ele também se espraia pelo restante da universidade. Por isso essa visão ampla, uma vez que nos créditos teológicos de todos os cursos da graduação da PUC São Paulo, das graduações da PUC São Paulo, está presente essa mesma concepção. Então, fortalecê-lo, dar condições de que ele permaneça ativo é uma das prioridades. Por isso, porque ele está inserido no contexto de uma universidade católica. E a fala dos demais candidatos vai muito falando mal, não só da reitoria, mas da PUC. E a PUC é incrível. A PUC tem muitas potencialidades. E essa questão de saneamento... Professora, obrigado. Eu continuo. 1 minuto para Tré. O que acontece, gente, é mais uma questão, quer dizer, né? São 12 anos de gestão. A professora Maria Amália, ela foi pró-reitora de pós-graduação e presidente do CEP com o professor Márcio, da professora Ana Sintra. Depois houve 2 gestões da professora Maria Amália, na qual o professor Márcio foi pró-reitor de pós-graduação, presidente do CEP e com assento no CONSAD. Quer dizer, o que acontece, quer dizer, né? Além de consumo, quer dizer, o que acontece, quer dizer, nós temos a necessidade de um olhar interno. Dos nossos 33 cursos de graduação, quase que a metade hoje está claudicando. Nós estamos com um risco de fechamento de cursos essenciais. A história da nossa universidade, falo de filosofia, onde o professor Márcio dá aula, falo de pedagogia, quer dizer, que é a Faculdade de Educação da PUC, falo de ciências sociais e falo de vários outros cursos que são essenciais, como de enfermagem e muito mais ainda de teologia. Quer dizer, nós temos que ter um programa sério de bolsas de estudo. Aí fala, mas de onde vai tirar o dinheiro? Desse desperdício de recursos que houve. Quer dizer, né? Você pega essa faculdade de estudo interdisciplinar, é uma faculdade que tem hoje 6 professores. É uma estrutura acadêmica. Perdão. Vamos lá, então, agora, professor Vidal faz a última pergunta para o adversário. 1 minuto para a pergunta. Professor Márcio, professora Patrícia, é notório o descontentamento dos funcionários em relação à atual reitoria, que tem tido como pauta e como política responder que tudo é atribuição da Fundação São Paulo. Quer dizer, ao invés de fazer um programa de segurança, manda um ofício para a Fundação São Paulo, olha, resolva. Ao invés de fazer marketing, transfere o órgão para a Fundação São Paulo. Quer dizer, ao invés de discutir questões essenciais, como quadro de carreira, etc., transfere para a Fundação São Paulo. Eu acho que esse é um caminho inadequado. Como analisa o clima organizacional em relação ao corpo administrativo da PUC São Paulo? Como pretende lidar com essa questão? Há que se reconhecer uma defasagem importante de interlocução da gestão superior da universidade, formada pela reitoria e os setores técnicos administrativos, que não é uma questão dos últimos anos, é uma questão que vem se aprofundando. Na verdade, há que se desenvolver estratégias e planos concretos para que essa interlocução aconteça com periodicidade. Esse nosso núcleo de apoio e aperfeiçoamento técnico-administrativo é uma proposta muito concreta do programa e ele está sistematizado para que essa interlocução aconteça, se estabeleça prioridades com os setores e a reitoria possa, de fato, se apropriar como deve destas formas de interlocução com a mantenedora. Todos nós somos funcionários, professores e funcionários atrelados, vinculados à mantenedora como vínculo trabalhista. Agora, a gestão superior da universidade, ela precisa assumir, a gestão acadêmica, o seu papel de representar os funcionários, intermediar os funcionários junto à sua mantenedora, inclusive estabelecendo as prioridades, inclusive estabelecendo aquilo que de fato deve ser realizado em cada âmbito, e só ouvindo cada âmbito com uma escuta permanente num segmento específico da reitoria, preparado para isso, é que a reitoria poderá dar conta dessa capilaridade, inclusive em função do número de campi que nós temos, né? Então, há na proposta um projeto muito concreto para isso, a partir de um diagnóstico bem feito, e do reconhecimento de um distanciamento, sim, de uma falta de escuta, não apenas de uma última gestão, das últimas gestões, mas que ela se torna crônica, inclusive pelas dificuldades estatutárias, naturais, que se colocam entre relação mantenedora e corpo funcional. Então, é preciso ter um plano para que isso seja superado a partir de propostas, de consensos, e a escuta é o primeiro passo. Professor. 1 minuto para a réplica.
Essa seria a resposta que a professora Maria Amália teria dado aqui, não tenho dúvida alguma, é isso que ela faz toda hora. O que acontece? Quer dizer, o papel da universidade é de planejar ela. Quer dizer, quem tem que levar um plano de segurança bem posto, feito, consultando especialistas, é a reitoria. Quem tem que fazer um plano de recuperação dos campi é a reitoria. Quem tem que fazer, quer dizer, um planejamento em relação a bolsas de estudo das várias unidades que precisam delas para se recuperar é a reitoria. Quem tem que fazer um plano de como climatizar salas de aula e salas de trabalho na universidade também é a reitoria. Eu não posso, quer dizer, achar que é adequado, quer dizer, que eu não tenha plano algum, eu mando um ofício, Fundação São Paulo resolve, quer dizer, agora o problema da fundação não é mais meu, quer dizer, eu não aponto nenhum caminho. Fundação esta que não tem pernas e nem condições de entender as várias dinâmicas da nossa universidade. Quer dizer, a fundação tem condição de entender todos os campi? Ela tem condição de entender o que é necessário e o que não é? Não, ela recebe demandas e nós seremos demandatários a todo momento que for necessário. Professor. Essa já foi a tréplica, agora tem a tréplica, né? Agora a pergunta. Então, pergunta? acho que tem a tréplica. É a tréplica. Tem a tréplica, é isso. 1 minuto para a tréplica, professor. É interessante que todos os problemas da PUC caem na reitoria. E o professor Vidal, até um tempo atrás, apoiou essa chapa anterior da reitoria, fazia as interlocuções que ele achava que tinha que fazer, né? Mas a questão não é essa. A questão é que a nossa proposta não vincula-se a esta reitoria. Ela tira dessa reitoria a experiência do que não funcionou, do que precisa ser refeito, e trabalha coletivamente com propostas concretas. Na verdade, é essa a inflexão que se tenta fazer, sem passar responsabilidade para a fundação. Ela tem uma responsabilidade institucional, mas eu acabei de dizer aqui que a responsabilidade de uma reitoria que funcione na interlocução com os funcionários é a de fazer a representação efetiva dos funcionários das suas demandas perante a mantenedora. Não se pode abrir mão desse papel. Se se abriu mão até hoje, está errado, tem que ser refeito. Bom, vamos agora então para a última pergunta. O professor Márcio tem 1 minuto para fazer a segunda e última pergunta. No nosso programa de gestão está previsto também, no sentido de ampliar a universidade, de dar conta de áreas que estão claudicando, fortalecer o turno noturno para vários cursos. Para os estudantes que são trabalhadores, muitas vezes, e não podem cursar durante o dia os cursos. Há questões específicas aqui no campus de Ipiranga sobre o curso noturno que precisam de resposta, e resposta precisa, objetiva. Quais são as propostas desta chapa para resolução imediatas e mais a médio prazo das questões relacionadas ao curso noturno da Faculdade de Teologia do Ipiranga? 2 minutos. De fato, quer dizer, o curso noturno na PUC, está jogado às moscas, não só aqui na teologia, em todos os campi. Quer dizer, né? E o que acontece? Eu digo com absoluta tranquilidade que eu fiz 5 anos de graduação à noite na PUC. Precisava trabalhar, enfim, tinha uma perspectiva diferente. Bom, o que acontece? O que nós temos que fazer? Em primeiro lugar, não é possível, vocês podem consultar as outras PUCs do país, não é possível hoje você incentivar o curso noturno sem uma política séria de bolsas, ainda que parcial. A faculdade de Direito, por exemplo, ela custa R$5.000. Se fosse hoje, eu não poderia ter estudado na PUC. Quer dizer, você precisa ter uma política, ainda que de bolsa parcial, para facilitar o acesso. Segundo ponto, segurança. Não é possível, hoje, em São Paulo, quer dizer, com as características que São Paulo tem, quer dizer, uma universidade que não pense a questão da segurança. Eu andei consultando, já me adiantei, como é que se resolve essa questão da segurança, né? Primeiro, quer dizer, dentro do campo você tem que ter agentes treinados. Quer dizer, por quê? Se você contrata a segurança externa, como se falou, quer dizer, na verdade a segurança externa é formada por policiais militares em horário de folga, que não vão saber entender o que é a proteção dos nossos estudantes e funcionários. Fora do campus, empresa de segurança. E outra, o que as universidades estão fazendo, Brasil afora, onde há capitais como a nossa, todas elas têm um serviço de ônibus.
quer dizer, que sai da porta da faculdade até a primeira estação de metrô, quer dizer, evitando, evidentemente, roubos e exposição inadequada de funcionários, de professores e de alunos. Então, eu acho que tem muito que se fazer pelo curso da noite. Lamento, eu quando fazia à noite a PUC, eu chegava lá, era uma multidão. Quando começava o ano, você não conseguia passar na rua. Hoje não, quer dizer, ao contrário, você vai à noite, está tudo vazio. Quer dizer, o prédio velho, que é aquele prédio, o primeiro, né, ele não tem ninguém. É até perigoso ali já. Quer dizer, o prédio novo só tem um andar funcionando. Quer dizer, precisamos recuperar, e foi uma das coisas que a reitoria aqui não deu atenção. Agora, 1 minuto para a réplica, professor. Dá para ver que resposta objetiva, concreta, não se tem. Tem-se análise geral, né? Curso noturno tem dificuldade em várias cidades, em várias instâncias e universidades, não só na PUC. Perguntando e respondendo especificamente sobre o que está em funcionamento aqui em teologia e que pode arriscar-se de não estar mais se as medidas adequadas e específicas não forem realizadas, é que esse curso de teologia tem a especificidade noturno de atender a leigos de comunidades católicas e de atender diáconos permanentes. Na verdade, muitos desses leigos não conseguem arcar com as mensalidades. Então, primeira medida, trabalhar para equacionar esse problema. Uma das opções é institucionalizar a iniciativa que os próprios docentes daqui já fazem, que é o Fortal. Imagino que o senhor não conheça. A outra é negociar com a Fundasp a redução das mensalidades em função da importância desse serviço e aumento de bolsas. Vamos para 1 minuto de tréplica. Foi colocado que nós não demos uma opção objetiva. Nos parece que fomos bastante objetivos e pontuais. 2 questões se colocam para o curso noturno aqui da teologia, e vocês sabem muito bem, né? Tem uma questão da mensalidade, mesmo com preços diferenciados, ainda é muito caro para o público que quer e atende. Então, nós estamos propondo, sim, uma política de bolsas que serão analisadas, integrais ou parciais, primeiro ponto. E segundo ponto, não basta isso, porque tem uma questão de segurança, sim. Os cursos noturnos aqui, os alunos sofrem muitos problemas. Já indicamos uma solução de segurança articulada. Então, são 2 propostas imediatas que estão sendo feitas. Obrigado, professora. Vamos agora, então, para o início do 4º e último bloco, as considerações finais da chapa. Então, nós vamos sortear qual a chapa faz primeiro as considerações finais. Professor Vidal, professora Carla, vocês têm 3 minutos para fazer as considerações finais. Nossos professores estão bastante cansados. Nossos funcionários se sentem muito desprestigiados, onde não se considera e não se respeita a sua expertise. Nossos alunos andam indignados com os problemas que eles têm cotidianamente. Considerando tudo isso, nós entendemos que a PUC precisa de um novo projeto, precisa de uma renovação. Por isso, nos colocamos aqui como uma chapa de oposição. São 8 anos. Muitas dessas questões que foram aqui colocadas já podiam ter sido implementadas, discutidas. Tem muitas questões que são simples, são objetivas, e tem muitas questões que são de concepção. Nos 2 casos, não houve encaminhamento. Não se discutiu nas instâncias próprias, CEP, Consum, novos encaminhamentos, e não se colocou efetivamente novas soluções. Por isso, somos chapa, sim, de oposição, e estamos aqui apresentando parte do nosso projeto. Leiam a nossa carta-programa, estamos abertos ao diálogo, sigam nossas redes sociais, que nós temos postado várias coisas, e votem. Renova a PUC. Importante notar, gente, é importante notar que a PUC precisa
de renovação, ela precisa de mais eficiência, ela precisa de mais competência na gestão, e nós chamamos a atenção não para o que se fala só, quer dizer, é evidente que o programa é essencial, mas não é só programa, vejam o passado, quer dizer, vejam o que foi a Faculdade de Direito nos últimos 8 anos. Nós passamos a ser a única faculdade não pública com 5 estrelas no Guia do Estudante. O nosso pós-graduação subiu de 4 para 5. O ENAD, quando assumimos, tinha visita em loco, agora não tem mais, pelo desempenho dos nossos alunos. Quer dizer, então nós temos ali, quer dizer, criamos a primeira enciclopédia, até hoje única enciclopédia jurídica virtual do planeta, com 25 milhões de acessos. Isso é inaudito, não só em termos de PUC, como em termos de universidades Brasil afora, inclusive públicas. Criamos um núcleo de jurimetria, quer dizer, dentre várias outras coisas. Refizemos o PPC ouvindo a todos e de uma forma muito ampla. Ouvimos todos os funcionários, todos os alunos, todos os professores. E foi essa ouvida, e foi esse diálogo constante, que é uma das nossas perspectivas, é que nos permitiu a implementação de várias medidas que reconstruíram a nossa faculdade, quer dizer, e essa reconstrução é que redundou nesse aumento de todas as nossas notas, todos os nossos ranqueamentos, todas as nossas posições. É isso. Então, peço para vocês, renova a PUC, votem chapa 1. Obrigado, gente. Obrigado, professor. Professor Márcio, doutora Patrícia, 3 minutos para as considerações finais. A PUC tem muitos problemas, sim, como outras instituições, mas a PUC não é só problema. A PUC tem muito valor, já superou muita coisa. A PUC tem pesquisa, sim, de qualidade. A PUC tem ensino de qualidade, alguns com mais potência, outros precisando de um suporte, um apoio. A PUC é nota 5 pela primeira vez na avaliação. O pós-graduação, não apenas o direito subiu de nota, mas nos últimos 20 anos, na última avaliação, foram 8 programas, 1/3 dos programas que subiram de nota. Então, há muita coisa funcionando, com envolvimento das dos setores, dos segmentos, dos funcionários, dos estudantes, inclusive da reitoria, que, claro, tem dificuldades e que, portanto, precisa se transformar. E a nossa proposta é uma transformação com base na experiência que temos. E conhecemos muito bem a universidade e os seus problemas. Especificamente com relação aqui à Faculdade de Teologia, que não há tanto tempo foi incorporada à PUC, ela é exatamente um exemplo dessa qualidade da PUC. Exatamente um exemplo. Não é só a Faculdade de Direito, apesar de ter imensas qualidades, porque eu sou de lá também, né, posso falar com orgulho disso, não é só a Faculdade de Direito que tem. A Faculdade de Teologia, ela tem uma importância para a formação humanista para toda a universidade. Ela desenvolveu a pesquisa ao lado do ensino com muita potência em poucos anos da sua existência. Temos núcleos de pesquisa que fazem redes de pesquisa internacionais sediadas aqui. A Faculdade de Teologia, ela é um exemplo de que a PUC, apesar das suas dificuldades, funciona. É preciso corrigir as dificuldades, ter uma visão ampla da universidade, de crescimento, e, com isto, esta faculdade e as demais faculdades voltarão a ser a potência que a PUC foi. Agradeço a acolhida da Faculdade de Teologia Nossa Senhora da Assunção nesta manhã. Agradeço a todos os envolvidos para que esse debate pudesse acontecer e ao mediador Pedro Venceslau. Reafirmo o compromisso da nossa chapa em apoiar a Faculdade de Teologia em suas relações com as instituições eclesiásticas presentes aqui no campus Ipiranga e em apoiar e não sanear cursos para não corrermos o risco de virar um centro universitário. A PUC tem muitas potencialidades e as dificuldades serão enfrentadas com o apoio de uma comunidade forte, por meio do diálogo, por meio do planejamento e da relação institucional com a nossa mantenedora. Obrigada. Quero agradecer a todos o debate de alto nível que fizemos aqui hoje e convidá-los para o próximo debate que vai acontecer no campus Marquês de Paranaguá, no próximo dia 13, às 10 horas da manhã. Obrigado. Obrigado. Obrigado, mediador.
Obrigado.